Legal. Muito bom, professor. Eu vou apresentar aqui a nossa ideia de projeto. Vocês estão vendo a minha tela, né? Sim. Todo mundo consegue ver? Sim, Dani. Sim, sim. Então, Sim. eu vou apresentar para vocês, né, o nosso projeto aí de pesquisa que a gente desenhou. Lógico, como eu disse, é uma ideia inicial, a gente pode alterar, não tem nada escrito em pedra aqui, né? Então, o nosso projeto ele tem essa pegada, educação e mudanças climáticas para a criação de cidades sustentáveis. Então, esse é o mote maior da nossa pesquisa. Então, o que eu vou apresentar aqui para vocês? As instituições ligadas a esse projeto, né, a Unicamp, é o Instituto de Geociências, no qual somos vinculadas, eu e a professora Priscila, né, eu como aluna, ela como a minha orientadora, coloquei aqui a prefeitura na forma da Secretaria de Educação, mas a gente pode trocar também, né? O CEPAGRE, que é o Centro de Pesquisas Meteorológicas Climáticas Aplicadas à Agricultura, que a professora Priscila é diretora do CEPAGRE, e também o LabEduc, que é o laboratório que eu sou vinculada e que a professora Priscila coordena. É nesse laboratório aqui é que a gente desenvolve toda a parte, né, de educação em mudanças climáticas. Eu coloquei aqui depois eu vou mandar o link da apresentação para vocês. Todos eles estão linkados às suas respectivas páginas, e aqui também é o nosso Instagram, que tem vários materiais de pesquisa e materiais didáticos e recursos pedagógicos que vocês já podem utilizar e já podem compartilhar com os professores. Esse projeto está no escopo da minha pesquisa, que é financiada pelo CNPq, né, cujo processo está aqui também para posterior consulta. Então, o que nós vamos mostrar aqui para vocês? A nossa visão de projeto, o que a gente pensa, né, a respeito desse projeto com as estações meteorológicas, nossa metodologia e objetivos de aprendizagem, que inclui a utilização de jogos, uma proposta de roadmap para a gente seguir aí ao longo dos anos, ao longo do ano, né? E depois, se a secretaria assim desejar, ela pode incorporar esse projeto aí no escopo de atividades para os próximos anos, né? Esse roadmap que a gente vai apresentar é para o ano que vem, as referências e os nossos contatos. Então, nós vamos partir, né, de uma visão de projeto para trabalhar a questão das mudanças climáticas e o STEAM, por meio da abordagem STEAM, e nós partimos da seguinte referência, né, que as mudanças climáticas, elas se constituem o que a literatura, né, especialmente o Burke, chama de wicked problem. O que é o wicked problem? Né? É um problema, é uma situação, é um efeito, é um contexto, e seu entendimento ele não pode ser restrito a uma única área de conhecimento. Então, o problema relacionado às mudanças do clima não dá para a gente restringi-lo a uma única área de conhecimento. Ele precisa, né, se é que existe uma solução, porque nós vivemos num momento, né, de incerteza, de complexidade, mas a gente certamente acredita que essa solução ela é interdisciplinar. Então, com esse entendimento e partindo da abordagem STEAM, a gente vai trabalhar com problemas reais que fazem parte do cotidiano e que, obviamente, por conta de toda essa demanda, a gente precisa de novas formas de ensino e aprendizagem. Então, esse é a nossa visão de projeto que vai nortear todas as atividades que nós faremos e que nós proporemos para vocês. Então, qual é a nossa metodologia? A gente se baseou num trabalho que nós desenvolvemos sobre a abordagem STEAM, a utilização de abordagem STEAM para a implementação de metodologias para o ensino de mudanças climáticas. Eu coloquei aqui o link da nossa publicação, que foi num congresso, né? Basta vocês procurarem aqui, vocês vão encontrar o link, se não posso mandar também. E aqui a apresentação que a gente fez no congresso, que está disponibilizado aqui no YouTube. A gente fez a apresentação da nossa metodologia, então pegamos essa metodologia, adaptamos para que ela possa ser replicada para desenvolver esse projeto aí com vocês. A partir disso, nossa forma de trabalhar
está fundamentada na BNCC, por conta, né, de ser o documento normativo da educação brasileira. Então, a gente se baseou na BNCC e, com isso, nós traçamos alguns objetivos de aprendizagem sobre a questão da utilização dos jogos para o ensino de mudanças climáticas. Então, nós traçamos esses 3 objetivos, com base, como eu disse, na BNCC, que é identificar e comparar os riscos associados à vulnerabilidade natural, econômica e ou social, para associá-los às causas de ordem antrópica, partindo do pressuposto que os efeitos da mudança do clima eles são efeitos socioambientais. Na sequência, avaliar e discutir os riscos locais relacionados à vulnerabilidade por meio do levantamento de hipóteses para propor ações de mitigação e adaptação a riscos e desastres. E analisar e argumentar cientificamente acerca dos eventos de ordem natural, econômica e ou social responsáveis pelas situações de vulnerabilidade para discutir propostas contextualizadas. Então, com base nesses 3 objetivos de aprendizagem, o que nós fizemos? Nós desenvolvemos 2 jogos, e depois eu vou passar o link para vocês. Na verdade, eu vou passar o link da apresentação, e aí no link da apresentação basta você clicar nos jogos, e vocês terão o livre acesso a eles, né? São 2 jogos em formato online, depois vou discutir com vocês como a gente faz para adaptar e tudo mais, né? Um jogo de tabuleiro, o outro jogo com perguntas e respostas, num formato quiz, e esses jogos nós baseamos no tema prevenção de riscos e desastres, que era uma demanda que os professores tinham já anteriormente colocado para a gente, e a gente submeteu essa pesquisa ao Conselho de Ética de Pesquisas da Unicamp, porque todo o trabalho que a gente envolve seres humanos, no caso, esse trabalho a gente envolve os professores, né? Depois vou explicar para vocês qual vai ser a metodologia de implementação. Então, a gente passou pelo Comitê de Ética para que a gente possa, né, autorizar a publicação dos resultados e a entrevista com os professores. Então, baseando nesses 2 jogos, a gente fez aqui os aspectos técnicos do jogo, né? Porque, como falei para vocês, eu sou geógrafa, né? Então, esse jogo ele é baseado na competência geral da BNCC número 2, que é exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, reflexão, análise crítica, imaginação e criatividade para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções, inclusive tecnológicas, com base nos conhecimentos das diferentes áreas. Nesse sentido, afunilamos para a competência específica 2 das ciências humanas, não vou ler aqui porque todo mundo já conhece, né? Baseamos nesses 3 princípios do raciocínio geográfico, na analogia, conexão e diferenciação, e elencamos essas habilidades aqui dentro, né, do ensino de geografia para a área o segmento do ensino fundamental, anos finais, mas também é adaptado. Nesse sentido, né, a gente traçou aqui para vocês um roadmap para desenvolver essa pesquisa, esse trabalho ao longo de um ano, com fundamento na abordagem STEAM, por isso que eu coloquei ali ao longo, né, do processo STEAM na prática. Qual é a nossa ideia? A gente dividiu em 5 etapas, partindo do pressuposto, está aqui embaixo, eu vou até tirar aqui, eu não vou colocar, senão ele vai subir, ó. Mas ali embaixo, ó, a gente parte do pressuposto que a coleta de dados das estações meteorológicas, análise e interpretação de dados e a elaboração dos diários de bordo são aspectos que serão desenvolvidos para cada professor que participar do nosso projeto de pesquisa ao longo do ano, independente. Então, à medida que se começa esse projeto, já se começa a coleta de dados e a leitura, análise, interpretação e registros nos diários de bordo. Então, nós dividimos aqui em 5 partes. A primeira parte é uma diagnose.
Por quê? Porque a gente está trabalhando com a metodologia STEAM, né? Então, se a gente trabalha na metodologia STEAM, nós temos que, na abordagem STEAM, a gente tem que ter uma metodologia associada. E essa metodologia associada é a metodologia de projetos, como vocês já conhecem. Então, a primeira parte é a diagnose em educação e mudanças climáticas e ERRD, que é a educação para redução de riscos e desastres. O que consiste essa primeira diagnose? Consiste numa entrevista que nós faremos com os professores que irão participar do projeto. Essa decisão é uma decisão aí de vocês, né? A gente não vai dizer assim, olha, todos os professores, não, vocês é que vão decidir quem são os professores que serão os responsáveis para o trabalho nesse projeto. Por quê? Porque a gente entende que o contexto aí é um contexto assim que vocês é que têm que saber como fazer esse trabalho. A gente não pode chegar e dizer para vocês como fazer. Então, nós vamos fazer essa entrevista com os professores e depois da gente fazer essa entrevista, é coisa de 20 minutos, meia hora no máximo com cada professor. Aí a gente vai disponibilizar esses jogos que eu mostrei anteriormente para vocês, vou explicar para os professores como é que eles implementam os jogos, e esses professores vão decidir em quais turmas, de quais segmentos eles vão aplicar esses jogos. Quando esses professores aplicarem esses jogos, eles serão, nesse momento, eles nos trarão uma diagnose de como que está, né, o conhecimento prévio desses estudantes acerca das mudanças climáticas e dos contextos relacionados à prevenção de riscos e desastres. Então, na medida que o professor aplica o jogo, ele vai aplicar também essa rubrica de diagnose, que é essa rubrica que nós fizemos e que acompanha os jogos, que também eu vou explicar para o professor como é que ele deve aplicar, né, mas quem já está familiarizado com a metodologia, com a abordagem STEAM, conhece a aplicação de rubricas como uma forma, né, da gente avaliar aí, fazer um diagnóstico. Certo? Então, essa é a primeira etapa. A partir dos dados obtidos nessa primeira etapa, a gente vai fazer uma tabulação de dados junto com vocês, para ver esse cenário. Então, veja que aqui já tem um registro, né, porque eu sou a pessoa do registro pedagógico, todo mundo que olha para minha cara, quando eu começo a falar de formação docente, já falei, chegou a pessoa do registro pedagógico, sou eu mesmo, presente. Então, aqui nós vamos ter o registro pedagógico da diagnose, que nós utilizaremos para a tabulação de dados. No decorrer desse tempo, as estações estão lá medindo dados, a gente está coletando dados, o trabalho dos professores estão acontecendo, a coisa está, né, tá acontecendo. E aí, no momento em que os professores decidirem, olha, chegamos que já conseguimos ter um novo resultado, porque a aprendizagem já aconteceu. Então, nós vamos fazer uma nova rodada. Só que dessa vez, nós não vamos aplicar os jogos. Dessa vez, cada professor que aplicou o jogo vai elaborar o seu instrumento avaliativo. E por que isso acontece? Porque é aquele professor que está em sala de aula, é ele que sabe como ele vem trabalhando com os dados da estação meteorológica, como ele vem construindo os diários de bordo com os alunos, como ele vem interpretando esses dados. Então, é ele que vai trabalhar tanto com os dados da diagnose, quanto com esse novo instrumento avaliativo. Se vai ser formativo ou somativo, também fica a critério do professor. Com uma única condição: ele vai ter que aplicar a mesma rubrica de aprendizagem para esse novo instrumento avaliativo. Isso quer dizer o quê? Que esse novo instrumento avaliativo aqui, ele vai ter que ser traçado em cima dos mesmos objetivos de aprendizagem, que são esses aqui,
que eu mostrei para vocês. Por quê? Porque a gente só vai conseguir comparar os registros pedagógicos e aí sim a gente vai conseguir visualizar se houve uma evolução, né, na aprendizagem ou não. A gente vai ter o que o Hart chama de aprendizagem visível, certo? Então, a única condição aqui para esses novos instrumentos avaliativos é que eles tenham os mesmos objetivos de aprendizagem. E aí nós vamos fazer uma nova tabulação de dados, coleta e tabulação de dados, e aí vamos fazer a comparação nessa nova etapa, e assim configurar as evidências de aprendizagem. Volto a falar, torno a falar, que ao longo desse processo, as estações meteorológicas estão coletando dados, os trabalhos com os dados estão sendo feitos, né, e os diários de bordo também. Quando nós chegarmos aqui nessa etapa, nós teremos informação, dado o suficiente para a gente montar o que eu chamei, mas não precisa ser esse nome, tá? Mas eu chamei de dossiê do clima. E esse dossiê do clima, ele vai ser apresentado, né? A metodologia STEAM, ela prevê uma apresentação pública dos resultados aí em nível municipal e, por que não, entregar, né, para as autoridades aí do município para que a gente possa fazer, de repente, um plano de ação climática baseado nesse problema que vocês citaram aí das enchentes, da calha do rio, do transbordamento e assim por diante. Para a gente detalhar essas etapas, pessoal, eu coloquei aqui também, né, uns detalhes de operacionalização. Então, o que significa a primeira etapa, né, que é a diagnose? Docentes serão entrevistados, responderão ao questionário, jogos disponibilizados aos docentes. Aí vem, né, a primeira tabulação de dados, que é para gerar a diagnose com base na rubrica. Aí depois, a gente tem uma nova rodada com novos instrumentos avaliativos, porém, fundamentados nos mesmos objetivos de aprendizagem, porque a gente precisa aplicar a mesma rubrica. Essa rubrica vai, então, produzir dois dados, o dado de diagnose e o dado de avaliação da aprendizagem, para que a gente possa, então, fazer essa tabulação de dados, construir as nossas, e construir não é a maneira certa, mas a gente vai evidenciar, a gente vai deixar transparente as evidências de aprendizagem, e no final, né, ao longo do ano, falei, coleta de dados das estações, conforme o manual que a Fabiana compartilhou comigo, análise e interpretação dos dados, conforme os preceitos do STEAM, né, e os diários de bordo. Aí, eu até ousei, porque, né, eu não sou das ciências, nem da tecnologia, nem da matemática, então aqui, eu coloquei o que cada competência irá trabalhar. Então, em ciências, teremos a competência específica 2. Em tecnologia, trabalharemos com a competência geral 5 da BNCC. De artes, que no caso representa ciências humanas, né? Trabalharemos com a competência específica 3. E em matemática, com a competência específica 5. Então, ao final do ano, ao longo desse processo, cada escola vai ter os seguintes produtos: a avaliação diagnóstica, certo? Os dados das estações meteorológicas, né, que vão ser trabalhados seguindo os preceitos da abordagem STEAM, que são esses preceitos que eu coloquei aqui. Aí cada professor vai escolher suas habilidades específicas, seus conhecimentos específicos, seus objetos de aprendizagem, né? Eu nem vou me arriscar a dizer quais em matemática, essas coisas, né? Depois a gente vai ter os registros da aprendizagem, como eu disse, presente, eu sou a pessoa do registro pedagógico, os diários de bordo, que também serão estruturados e feitos da maneira que o professor julgar conveniente ali para aquela turma, e o dossiê do clima, que as escolas irão apresentar. A gente depois pode discutir qual é a melhor forma, né, de apresentar publicamente esse dossiê, e por que não fazer uma cerimônia, né, de entrega às autoridades locais. Aqui, eu não sei como chama em Brusque, mas aqui em Campinas a gente tem a Secretaria do Verde, Meio Ambiente e Educação Ambiental.
não sei se é a mesma secretaria, cada lugar tem seu nome, né? E por que não propor, se é que já não existe, né, um plano de ação climática aí do município, mas com os dados, né, como o professor falou, que são feitos, elaborados, entendidos, estudados em conjunto, né, com a Defesa Civil. Então, essa, gente, é a nossa proposta e, como falei para vocês, a gente não escreveu em pedra, a gente só fez um desenho inicial, eu e a professora Priscila. Estamos, assim, abertas aí a discussões que vocês queiram colocar e deixamos aqui, no finalzinho, as nossas referências bibliográficas e também os nossos contatos. Eu vou passar aqui para vocês no chat o link da apresentação com todos os detalhes aí para depois vocês trocarem uma ideia, darem uma analisada, e aqui também os aspectos técnicos, mas também eles estão linkados na apresentação, tá bom? É isso. Professora Priscila, quer acrescentar alguma coisa? Faltou alguma coisa aí? Por favor. Não, acho que você explicou tudo super bem. Acho que, assim, queria só deixar claro, né? A Dani, ela já falou isso 2 vezes aí, mas é uma ideia, sabe? Não é nada que é assim, tem que ser assim, mas dentro do que a gente tem feito e das conversas que já teve, né, é só um rascunho para o que a gente pensa, mas não que tenha que ser necessariamente desta forma.